Hoje nós vamos falar sobre o futebol feminino no Brasil. Uma sentença do juiz da Terceira Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu deferiu o reconhecimento do vínculo de emprego entre uma atleta e o Foz Cataratas Futebol Clube. E o argumento foi o de que a atleta deveria ser reconhecida como empregada. E a defesa do clube era de que a sua atividade era amadora, ou seja, era não profissional. E a Lei Pelé contém essa previsão, no sentido de que o desporto, até mesmo de alto rendimento, ele pode ser praticado de modo formal, quando há o contrato especial de trabalho desportivo registrado com pagamento de salário, ou de modo não formal, onde há a liberdade de prática e a ausência do contrato de trabalho, podendo haver o recebimento de incentivos ou bolsas. E pela instrução processual, o juiz entendeu que não havia essa liberdade de prática e, portanto, foi reconhecido o vínculo de emprego. Essa é uma questão que demonstra que a Lei Pelé está defasada, desatualizada, e ela não condiz com a realidade experimentada pelos atletas. Seria muito mais de acordo com a própria realidade que o atleta profissional fosse reconhecido como aquele que tira do esporte o seu sustento e de sua família. Mas não, o legislador preferiu inserir filigranas jurídicas a fim de possibilitar o reconhecimento do atleta como sendo profissional. No presente caso, a instrução foi nesse sentido. Mas você sabia que o futebol feminino, a prática do futebol feminino, foi proibida até o ano de 1979? Pois é, o decreto Lei 3.199 de 1941 dizia que era proibido a prática de atividades desportivas que não estivessem em consonância com a natureza feminina. E aí se entendeu que o futebol efetivamente estava inserido nessa proibição. E em 1965, uma resolução do Conselho Nacional de Desportos enumerou de forma objetiva quais eram as práticas desportivas que não estavam condizentes com a natureza da mulher, dentre elas o futebol de salão, o rugby, as lutas, e assim, portanto, a legislação perdurou até o ano de 1979. E a profissionalização do futebol feminino só começa no Brasil em 1983. E aí sim surgem os primeiros clubes, como o Radar, por exemplo, que foi o responsável por enviar atletas para uma competição mundial de futebol feminino na China no ano de 1988, como preparativo para o primeiro campeonato mundial em 1991. Portanto, o futebol feminino tem uma história recente, uma história de quebra de preconceitos e precisa ser efetivamente estimulado no território brasileiro.